O Tribunal de Justiça realiza, nesta segunda-feira, o terceiro webinário do mês da proteção de dados. A palestra tem como tema qual a importância da TI na implementação da LGPD, com exposição do secretário e do servidor Arão Lira, ambos da Secretaria de Tecnologia da Informação, e do juiz Adriano Araújo. Na palestra, serão abordadas as relações entre a LGPD e as questões relacionadas à tecnologia da informação, além de tratar sobre problemas e riscos do acesso a informações e os princípios básicos da proteção de dados. Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio para ser implementada nas organizações brasileiras, públicas ou privadas, para dar garantia jurídica ao direito de privacidade e à proteção de dados pessoais. Com a LGPD, as pessoas têm o direito de controlar o uso das informações sobre sua vida, quem pode saber o que e em quais condições. Palestrantes de hoje: o juiz auxiliar da presidência do CNJ, juiz titular da Vara Única da Comarca de Parelhas, no estado do Rio Grande do Norte, especialista em Direito Constitucional pela Anhanguera, Uniderp, especialista em Programação Web pela UNP, bacharel em Direito pela UFRN e 10 anos de experiência como desenvolvedor de sistemas. Arão Lira, o nosso outro palestrante, mestrado em Sistemas e Computação no ano de 99 e doutorado em Engenharia Elétrica 2003, ênfase em Engenharia da Computação, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É servidor do TJ, atuando na TI do Tribunal há 21 anos, na área de desenvolvimento de sistemas e governança. Inicialmente, bom dia ao juiz de direito, juiz auxiliar da presidência do CNJ, Adriano Araújo. Bom dia a todos e todas. Nós vamos tratar hoje, como o Edinaldo pontuou, sobre a LGPD e sobre o ponto de intersecção entre a TI e a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu pretendo pontuar especificamente algumas questões da área técnica, voltado mais para as questões técnicas relativas à proteção de dados, e acredito que o nosso amigo Arão irá falar um pouco mais, de forma mais abrangente, Mas eu irei pontuar, então, algumas questões bem rapidamente, A Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome já fala, trata, tem um conceito em particular da lei que é fundamental, que é o conceito de tratamento de dados. Tudo o que envolve dados, a lei chama de tratamento. Como o colega Marivaldo mencionou no webinário anterior, tratamento de dados embutido aí tem uns 10 verbos diferentes. Basicamente, tudo que você pensar e quiser fazer com algum dado de alguém, na prática, é um tratamento de dados e, portanto, está sujeito aos dispositivos da LGPD. Mas aí, qual o modelo que a LGPD montou? Bem grosseiramente falando, A LGPD estabeleceu condições de legitimidade para o tratamento dos dados, ou seja, em que situações eu posso tratar dados, qual é o procedimento para tratar esses dados, uma vez que eu possa tratá-los, e quais são as sanções administrativas e de responsabilidade civil, caso eu não cumpra a lei e trate os dados de forma ilícita, não seguindo os procedimentos. As condições de legitimidade basicamente estabelece as bases legais que fundamentam qualquer tratamento de dados. São 10 bases previstas na lei, no artigo 7º, envolvem como, por exemplo, o consentimento da parte. Por isso, por exemplo, que hoje em dia, todo site que você entra, aparece aquela pergunta: esse site trabalha com cookies, Você deseja confirmar tal, sim ou não? É uma consequência da LGPD, grosso modo, Alguns podem dizer que é um inconveniente criado pela LGPD, outros que é um avanço, trazido pela LGPD
no que concerne a proteção dos seus dados, porque pela base legal do consentimento, você estaria ali concordando que aquele site registra informações no seu computador e utiliza esses dados de alguma maneira, né? Então, consentimento, contrato, legítimo interesse, no caso da administração pública, a execução de políticas públicas de um modo geral, né? Tem 10 bases aí, e apesar de parecer no primeiro momento que uma lista números clausos poderia ser muito restritiva, na prática algumas dessas bases legais é absurdamente ampla, como por exemplo, eu posso tratar dados se eu tiver entre aspas, legítimo interesse em fazê-lo, né? É uma espécie até de válvula de escape, se você parar para pensar. E no que concerne a administração pública em geral também é bem abrangente. Então, se você pode tratar dados porque o tratamento que você está fazendo está previsto em uma das 10 bases legais da LGPD, você aí tem que seguir os procedimentos, né? E é nesse ponto que entra a minha fala, que aí eu posso deixar no segundo momento, após a fala do Arão, né? Que quando a lei prevê expressamente que os dados, quando eles forem tratados, né, quem for tratar os dados, deve tomar medidas técnicas e administrativas para proteger esses dados de acesso não autorizado ou de destruição, perda, alteração ou qualquer outra comunicação por acidente ou por má fé dos seus dados, né? Então, veja que do ponto de vista da ciência da computação, do ponto de vista da TI e das questões de segurança, muito do que se fala quando se toca na LGPD, na realidade já era o que as empresas e os órgãos públicos em geral tinham que fazer ordinariamente para estar, digamos assim, com o estado da arte no que concerne à segurança da informação. Só que agora nós temos uma previsão expressa em lei, no direito brasileiro, que diz que se você não estiver cumprindo esses requisitos mínimos do estado da arte da segurança da informação, você está em violação dos procedimentos impostos pela LGPD e o controlador ou o encarregado daquele órgão ou daquela empresa podem sofrer sanções administrativas ou de responsabilidade civil previstos na LGPD, né? Então eu vou passar a palavra para o Arão, para ele dar continuidade, né? E na volta eu comento um pouco sobre as questões mais técnicas, por exemplo, questão de criptografia, questão de ciframento de senha, do uso de HTTPS, questão de log de acesso, de backups. Parece muito, mas eu vou falar bem rapidamente quando eu retomar a minha fala. Arão? Bom, pessoal, o objetivo aqui é a gente fazer um webinário de uma maneira bem informal, vai ser costumo chamar aqui internamente de um webpapo, né? Onde a gente vai trazer informações vinculadas à LGPD, ações de proteção, de tratamento e de segurança de dados que a gente já vem fazendo dentro da instituição. É importante deixar claro que a presidência, junto com a CETIC, com outras secretarias, já tratam a segurança da informação há bastante tempo, antes mesmo da própria LGPD entrar em vigor, né? E essas ações, elas são importantes para garantir que os dados que o Tribunal de Justiça é detentor, essa informação que se concentra em sua maioria na própria CETIC, porque a CETIC, ela detém a maior base de dados do Tribunal de Justiça, os dados digitais, eles tenham segurança, né? Segurança em diversos aspectos. Segurança na hora de fornecer essa informação, a gente precisa ter certeza que aquela pessoa que está recebendo aquela informação, ela realmente tem o direito de ter acesso à informação, bem como segurança para que a gente não sofra nenhum tipo de acesso hacker ou acesso externo indevido àquela informação. Esses ataques a gente vê por aí que acontece diariamente. Recentemente teve uma empresa aqui de Natal que foi atacada, uma empresa que faz exames clínicos e que, enfim, eles tiveram o servidor bloqueado e só liberava o acesso de novo àquele servidor se pagasse lá um valor. Foi um trabalho gigantesco. Isso vem acontecendo no país todo, né?
Então, essa política de proteção aos dados, elas têm que acontecer, né, sobre todos esses aspectos. E o Tribunal de Justiça ela já faz esse planejamento, né? Seja o tribunal, seja via presidência, seja CETIC, seja Secretaria de Comunicação, bem como as diversas outras secretarias que estão envolvidos diretamente nesse processo, né? Bom, vale salientar que a gente também está dentro de um contexto, a gente já fez aqui algumas palestras interessantes, a gente teve a palestra sobre a LGPD, o que ela interessa para as instituições brasileiras, com a doutora Tatiana e a Adriana, né? O papel da gestão da implementação da LGPD, que teve a doutora Patrícia Gondim, que fez uma excelente palestra com o doutor Marivaldo, apontando na gestão, né, qual o papel da gestão dentro da LGPD. Hoje nós estamos fazendo essa palestra também, que aí a gente vai puxar um pouco para a TI, mostrar a importância da TI dentro desse contexto da LGPD, mas existem outras palestras muito boas que estão planejadas, como a LGPD e a LAI, o confronto entre elas, o confronto ou a complementação entre elas, já que a gente tem algumas linhas que vão ser discutidas em outros momentos também nesses webinários. A comunicação e o aculturamento da LGPD, o que é isso? Então, tudo isso está sendo trabalhado nesses webinários agora, que tem um dos seus principais objetivos, sensibilizar o público para esse tema e mostrar a sua importância, né, dentro do órgão que a gente trabalha, do Tribunal de Justiça, e, ao mesmo tempo, mostrando como é que ele vai adentrar em nossa sociedade como um todo, certo? A LGPD, ela trata de um conjunto de diretrizes que visam proteger os dados dos diversos tratamentos possíveis que são feitos dentro dos dados, mesmo que não tenha a TI envolvida ou não. Ou seja, naturalmente, como eu já falei antes, é na TI que a gente tem uma massa de dados muito grande que precisa de sua proteção, naturalmente. A gente entende isso, e essa proteção está sendo feita. Mas a LGPD ela não foi feita exclusiva para a TI, né? Na hora que um servidor, um magistrado, que está lá na ponta, que tem acesso a algumas informações, se essa informação for distribuída ou por má-fé ou por não conhecimento da pessoa que deveria guardar essa informação e transfere ela para alguém, ele está descumprindo também a política da LGPD, a lei da LGPD. Né? Então, ela não foi feita exclusiva para a TI. E nós estamos envolvidos nela sobre dois aspectos. Nós somos agentes ativos na guarda da informação e nós somos agentes passivos também, porque nós também somos protegidos pela informação. Nós temos diversos dados dentro do Poder Judiciário, né? Seja nosso nome, endereço, CPF, questões relacionadas a ideologias de gênero, enfim, nós temos a nossa base do GRH recheada por informações nossas que devem ser protegidas. Então, nós também somos agentes passivos dela, tá certo? Impõe uma mudança de cultura dentro do Poder Judiciário. Por isso que a gente tem que sensibilizar tanto e chegar tanto com essa informação para todo o público, para que todo mundo se sinta parte desse movimento. E é um movimento que veio para ficar, é uma lei que veio para ficar, né? Agora, vamos começar a discutir esses pontos relacionados à LGPD, e eu vou levar algumas questões aqui, tá? Por que os nossos dados são tão importantes? Porque a sociedade valorou esses nossos dados. Aquela história de fato, valor e norma, né? De onde surgiu o fato que chegou a uma lei de proteção aos dados? E eu vou terminar entrando nesses assuntos, eu sei que o tema é relacionado à TI, mas eu tenho que puxar isso porque partindo disso é que a gente chega na proteção de dados dentro da TI. Tá certo? Onde estão esses dados? Primeiramente, vale a pena a gente diferenciar algumas coisas aqui. Para a TI, dado é diferente de informação, né? A informação ela é composta por dados, ou seja, o meu CPF sozinho é um dado. A informação é o CPF de Arão Lira, é um
um dado dele. Arão Lira, junto com o meu CPF, é uma informação. Então, a gente tem uma base de dados, por exemplo, a base de dados do Sigajus, a base de dados do GRH, e nós temos sistemas de informação que tratam esses dados e mostram no relatório. GRH e Sigajus têm diversos relatórios. Se eu quiser saber as informações minhas, eu vou lá no GRH, coloco lá o meu número de matrícula, o meu CPF, ou qualquer coisa dessa natureza, e vai aparecer todas as informações que eu preciso. No Sigajus, se eu quiser saber alguma informação de um processo, eu procuro pelo número do processo, por exemplo, e ele transforma aqueles dados todinho numa informação que chega até mim. Mas para a lei 13.709, a lei da LGPD, o dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, tá? E o dado pessoal sensível, o dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religiosa, filosófica ou política, dados pessoais referentes à saúde, à vida sexual, a dado genético, ao biométrico, por exemplo, aquela biometria lá que a gente usa para bater o ponto, a informação da minha biometria é um dado pessoal sensível, tá? Isso tudo quanto vinculado a uma pessoa natural, a lei trata como um dado sensível, tá certo? E por que que esses dados são tão importantes? Por que que a sociedade valorizou tanto esse dado? Por que que isso veio transformar uma lei? Será que a gente precisa de uma lei para tratar da segurança dos nossos dados? E aí eu vou, nesse clima de bate-papo, falar alguns exemplos aqui para você, tá? Eu vou falar aqui que há 32 anos, mais ou menos, meu querido pai, que hoje Deus o tenha, né? Ele recebeu uma carta lá em casa e eu vi ele conversando na época com minha mãe, dizendo, poxa, não sabia que o senador tal me conhecia. Eu já conhecia, ele já conheceu algumas pessoas e tudo mais, mas aquele senador não lembrava de onde me conhecia. Perguntei, mas papai, ele lhe conhece por quê? Ele disse, meu filho, ele mandou uma carta para mim. Ó. Eu fui ver a carta, uma carta feita numa gráfica com aquela letra cursiva, bonitinho, desejando feliz aniversário para ele. E lá no baixo, uma assinatura numa tinta caneta azul Bic, né, feito na gráfica também, uns parabéns lá dos aniversários dele, que ele ficou super feliz e achou muito importante na época, e disse, olha, o senador me conhece, que bom. E eu, lógico, né, eu queria tirar essa alegria dele, né, que já era uma pessoa idosa e tudo mais, e disse, ah, pai, que bom, né, o senhor é uma pessoa conhecida. Um ano depois, chegou uma carta do mesmo senador dizendo, ó, seu Abraão, para continuar fazendo os trabalhos que nós fazemos, nós precisamos trabalhar em nossa reeleição. Conto com seu voto, ok? Ok. Digo, olha, isso aí foi um dado que foi usado há 32 anos atrás, aproximadamente, quando a tecnologia não tem a mesma força que tem hoje, né? Mas já existia aquela possibilidade de se fazer uma ala direta, onde aquele político tinha a informação do meu pai, o nome do meu pai, o endereço dele, sabia que ele era um eleitor aqui de Natal, que se ele fosse um eleitor da Paraíba, ele não mandaria uma carta dessa, porque ele não teria interesse lá na Paraíba, e por aí vai. E por conta disso, dessas informações, ele mandou um spam daquela época, que era um spam impresso, bonitinho, numa letra de gráfica, para o eleitor dele. E, na realidade, ele não mandou só para meu pai, deve ter mandado para milhares de pessoas que estavam completando o ano naquele período. Né? E aquilo o encantou, né? E aquilo foi uma forma de conquistar o voto do eleitor. Hoje em dia, pessoal, a gente tem uma rede muito maior de insegurança, só que digital agora, né? A gente tem diversos elementos que fragilizam. A nossa sociedade é uma sociedade que ela se expõe. A ideia da sociedade é disposição. E a gente se expõe à internet, nos Instagrams da vida, nos Facebooks da vida. É aquela história que a gente fala para os filhos da gente, até a gente comete alguns deslizes, né? E faz também.
bate foto num local que uma pessoa mal intencionada está vendo, tem acesso às informações de perfil, né? As pessoas sabem que a gente compra roupas, usa de tecnologias, e assim, nós precisamos garantir a nossa segurança de informações para que a gente não sofra ataques hackers. Isso aí é um primeiro ponto, né? Precisamos impedir também a venda de nossos dados. Essa questão de venda de dados, pessoal, vocês podem achar besteira. Ah, uma empresa vendeu os meus dados. Quais são os meus dados? Ah, meu CPF, meu número de telefone, meu endereço. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Fatos reais existentes aí no nosso Brasil. Já vi vestibular público sendo realizado por universidade pública que na hora que os candidatos se inscreveram lá eletronicamente, né, pelo computador e tudo mais, para fazer aquele vestibular, no tempo que existia vestibular, hoje é Enem, né, serem colocados todos lá. E faculdades privadas, depois, de alguma forma, receber essas informações dos candidatos que não foram aprovados em alguns cursos. E aí fazer campanha, né? De repente, chegou mensagem via WhatsApp para aqueles candidatos que queriam fazer medicina, por exemplo, e que foram reprovados na universidade pública. Já com aquela campanha similar, na faculdade X nós temos laboratório de medicina tal, nós temos técnicas avançadas e ensinamos isso aos nossos alunos. Nós fazemos campanha para pós-graduação também. Então, enfim, as nossas informações são valiosíssimas e são vendidas diariamente. E precisa de algo que regule isso. Então, nós precisamos, como consumidores, né, ter direito à proteção dessa informação. E nós precisamos, pessoal, porque nós somos consumidores natos. Nós somos pessoas que compramos todos os dias mesmo. Eu compro todo dia, vocês compram todo dia. Você tá louco, Arão, tá doido? Eu não tenho dinheiro para comprar todo dia, mas nós não compramos só produtos. Nós compramos produtos, sim, compramos roupas. Dizem que mulher gasta muito mais que homem. É mentira, tá? Na realidade, o que muda é o brinquedo. Mulher gosta de roupas, gosta de maquiagem, homem gosta de tecnologia, gosta de um celular novo, gosta de um Alexa, que também é outro objeto muito interessante. Eu tenho uma Alexa, mas eu estou ciente de que ela tem informações minhas de toda a natureza, né? Nós compramos ideias de felicidade. Nós postamos todo dia fotos no Instagram de momentos felizes. Nós valorizamos os esbeltos. Nós somos, de alguma forma, escravos do marketing. E o marketing vende os produtos que a gente quer adquirir com aquilo que a gente está dizendo que gosta. Eles sabem do que a gente gosta e busca essa informação. Nós compramos, pessoal, diariamente ideologias, seja de religião, de política, de futebol. Nós temos torcida por isso, né? E o marketing também sabe disso. Existem linhas de estudos do marketing que passam o dia vendo a melhor maneira de se vender, né, sobre esses diversos itens, produtos, ideias e ideologias. Vender ideias, vender eleições, a gente sabe que teve recentemente um escândalo aí de um direcionamento de marketing feito com base em informações que eram oriundas de empresas vinculadas ao Facebook, né? Enfim, hoje, se eu for no computador e digitar TV da marca tal, com 5 minutos vai chegar em qualquer rede que eu acesse informações de TVs daquela marca, com promoções, com vendas, com cupons de desconto. Então, por essa nossa natureza de ser um consumista, de ser um ser consumista, nós estamos, de alguma forma, nos expondo. E essa sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade da exposição. Nós nos expomos todo dia e, por conta dia, não só empresas, né? Mas empresas que, quando eu me refiro a empresas de marketing, mas marketing como um todo, marketing global.
elas procuram fazer esse vínculo ideológico de produto, de ideias, para vender naquilo que se tem interesse, né? Então, pesquisa na net acontece, mas nem tudo é sigiloso e eu acho que todo mundo já sentiu isso bem de perto. Então, por isso, pessoal, a importância da lei da LGPD, né? A lei da LGPD, na realidade, ela é um avanço de diversas legislações ou normas que vieram surgindo, né? Mas que foi se especificando. Desde a Declaração dos Direitos Universais Humanos, da Declaração Universal de Direitos Humanos, isso fez com que todo mundo passasse a olhar, na época, e até ajudou a tornar essa lei de direito à privacidade mais popular. Desde 1948, até anterior a isso, já se discute a questão da privacidade. E tudo isso que eu falei para vocês é questão de privacidade, de intimidade. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, ela já tratou com inviolável a intimidade, a privacidade, a honra e as imagens, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Mas até então era tudo muito abrangente, nada tão específico, quando na Lei 12.527, que foi a Lei de Acesso à Informação, seu objetivo era de promover a transparência das informações de posse e poder público, disciplinando o direito de acesso a ela, de acesso à informação. E essa lei a gente respeita até hoje. E ela não vai deixar em desuso por conta da lei, né, da proteção de dados, por conta da lei da LGPD. A ideia é que a LGPD ela complemente a lei, determinando quais são as informações que aí sim deverão ficar restritas. Isso aconteceu em 2011, a lei. Em 2012 veio a Lei Caroline Dickmann, que foi uma lei que todo mundo deve lembrar. Em 2012, um escândalo envolvendo a atriz foi responsável pela criação de uma nova lei. Foi criada para criminalizar a invasão de aparelhos eletrônicos com a intenção de obtenção de dados pessoais. Quer dizer, 2012 já houve uma evolução, porque naquele tempo a tecnologia já permitia a invasão de aparelhos celulares. E essa questão de invasão de aparelho celular é um problema por causa daqueles softwares, diversos spyware, diversos softwares existem, né, que você implanta maliciosamente num aparelho celular de um concorrente ou de uma pessoa que você queira, para buscar informações lá, né? E com o avanço, hoje já tem aquele software Pegasus de Israel, né, que já está sendo vendido por aí para diversos órgãos governamentais, inclusive, para que seja utilizado contra atentados terroristas, contra, enfim, contra bandidos, né? Mas que se cair numa mão que queira utilizar de má fé, vai também ser utilizada para adquirir outras informações e que vai cair na questão da LGBT. Em 2014, veio o Marco Civil da Internet, que reforçava, com a devida modernização, já para 2014, o direito à privacidade, mas ainda não foi garantido nessa lei a proteção de dados, como a LGPD propõe hoje. Em 2018, já com avanço, veio a Lei de Proteção de Dados Europeia, que é a GDPR, que na realidade é a mesma GLPD, né, traduzido para o inglês, né, que teve diversas diretrizes que foi atualizada com a entrada em um regulamento oficial para a proteção de dados, válido para a comunidade europeia. Só para vocês entenderem essa lei, o objetivo dessa lei é de garantir não só a privacidade de qualquer cidadão em solo europeu, mas também assegurar que empresas do continente realizem negócios apenas com empresas que respeitem esses direitos. Para nós, por um exemplo, isso significa que uma empresa ou órgão brasileiro que forneça serviços ou então utilize dados de um cidadão da União Europeia deverá respeitar as diretrizes impostas pela lei. Caso contrário, poderá sofrer aplicações das multas que chegam até 20 milhões de euros que podem ser aplicadas. Tá?
Então, as empresas, os órgãos europeus só costumam negociar com empresas estrangeiras que respeitem a mesma lei, ou que tenham um termo que respeite a lei da União Europeia, tá certo? Depois veio a Lei 13.709, que foi a Lei de Proteção de Dados, que foi promulgada em 2020, já está usando, mas acreditem, as sanções previstas nessa lei começaram, sabem, a partir de quando? A partir de ontem. Então, a partir de ontem, né, essa lei começa a gerar sanções às pessoas que não respeitarem. As pessoas que eu falo são pessoas e órgãos, tá certo? Ela disciplina a proteção de dados e tem alguns fundamentos, como respeito à privacidade, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, tá certo? Dentre outros fundamentos, eu estou puxando aqui alguns que tratam diretamente com a TI. Por quê? Como nós temos a massa de dados, né, detentora está dentro da TI, o respeito à privacidade deverá ocorrer através de políticas de privacidade, né, que a TI deve desenvolver. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem também. Dentre outras, como a livre iniciativa, concorrência, ou seja, a venda da informação vai ser algo muito mais restrito, né? De uma empresa que tem informação para outra empresa que tem informação, né? E por aí vai, tá, pessoal? Bom, depois disso, ainda veio a resolução número 363 do CNJ, que é agora de janeiro de 2011, que ela estabelece medidas para o processo de adequação da Lei Geral de Processamento de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, a serem adotadas pelo tribunal, certo? Também vou colocar aqui alguns quesitos importantes, porque essa lei que está dizendo, olha, o tribunal precisa implantar, montar um cronograma, apresentar um plano de ação, dizer como é que vai ser feito, quando vai ser feito, quem é o responsável por fazer, tá certo? E aí eu vou também pincelar dessa lei algumas coisas relativas à TI. Então, na primeira, elaborar por meio de canais do próprio da própria LGPD, do comitê, ou em parceria com a ouvidoria, formulário eletrônico ou sistema para atendimento das requisições ou reclamações apresentadas por parte dos titulares dos dados. Os titulares dos dados são as pessoas que possuem dados a serem resguardados pela lei, né? E se esses dados estão dentro da TI, naturalmente a TI vai precisar elaborar uma política de proteção. E um canal de reclamação está sendo construído, tá certo? E esse canal ele pode ser feito junto à ouvidoria ou junto a um canal próprio da própria LGPD, tá? Criar site com informação sobre a aplicação da LGPD aos tribunais, ou seja, o Tribunal de Justiça, através da Secretaria de Comunicação Social, está criando um link dentro do site do TJ para colocar as principais informações da LGPD, como os requisitos para o tratamento legítimo dos dados, como as obrigações dos controladores e os direitos dos titulares, as informações do encarregado, nome, endereço, e-mail, disponibilizar adequada informação sobre o tratamento de dados, a questão dos avisos de cookies no portal institucional já está, inclusive, no site novo, dentre outras ações que também está previsto ser feito. E já está sendo feito, parte pela CETIC, parte pela Secretaria de Comunicação Social, tá? Organizar programas de conscientização sobre a LGPD, destinado a todo o público, magistrados, servidores, trabalhadores terceirizados, estagiários, residentes judiciais, público da área administrativa, do judicial da primeira e segunda instância da corte, né? Enfim, nós já estamos fazendo isso e esse programa de sensibilização, que eu falei dos últimos 2 que nós tivemos, desse que a gente está tendo agora e dos demais que nós vamos ter nas próximas semanas, são ações de conscientização sobre a LGPD que o tribunal já está aplicando.
já faz parte do nosso plano de ação, certo? Revisar modelos de minutas de contrato, pessoal, isso é importantíssimo. E, às vezes, o público que está, as pessoas que trabalham nas varas, nas unidades, não têm noção do que é um agile, por exemplo. Quando chega, por exemplo, servidor lançou a informação lá no GRH, ou lá no PJE, por exemplo, a informação foi lançada incorreta. Precisa que seja feita uma mudança naquela informação, não tem como fazer direto na aplicação. Abra um Agile que a CETIC faz. O que acontece, pessoal? Chegou a Agile, a CETIC vai verificar aqueles dados, uma equipe específica da CETIC vai analisar aqueles dados, vai ficar, realmente precisa ser mudado. Vai abrir uma demanda numa aplicação que a gente tem, dizendo, ei, empresa terceirizada número 1, faça um script, muita gente já sabe até o nome desse, um script para fazer uma alteração no banco de dados, né? Para mudar o dado que foi errado, a informação que foi colocada incorreta para a informação tal. Beleza, isso vai para uma equipe terceirizada. A equipe terceirizada vai e faz um script, manda para a gente. Aí a gente recebe aquele script e manda para uma outra equipe diferente, que é uma equipe de teste, terceirizada também. E essa equipe de teste vai fazer o teste para ver se aquilo está funcionando em ambiente de teste. Lógico, nada em produção ainda. Beleza, deu certo? Deu. Volta para a gente. A gente manda para uma equipe de produção, que vai pegar aquele script para ser rodado no banco de produção e roda aquela equipe no banco de produção, alterando de fato o dado. Perceba, pessoal, que essa informação que ele tinha lá do que estava errado passou a ser certo, e diversas outras informações que ele vai ter acesso por conta dessa alteração, passou aí por no mínimo 3 ou 4 empresas. E aí, olha só, os contratos que existem com essa empresa, ou convênios, quando é, por exemplo, com a FRN, que tem também acesso a dados, tem que garantir que essas informações fiquem sigilosas dentro da empresa. Ninguém da empresa que teve acesso poderá repassar essa informação para outro canto, porque senão a gente vai estar infringindo a norma da LGPD, né? Agora, por sorte ou por competência da equipe que fez esses contratos anteriormente, no termo de referência, todos eles já previa essa política, né, de segurança. E já estava previsto a assinatura do termo em que as empresas e os funcionários da empresa têm que assinar, né, que as informações que eles tiverem acesso de nossas bases de dados permanecerão seguras e que eles não vão compartilhar essa informação com mais ninguém. Implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Pessoal, todo dia a CETIC trabalha em fazer atualização de segurança, em buscar novas tecnologias novas que possam garantir sempre a segurança de nossas bases de dados. É certo que a turma de hacker, a turma de sempre está um passo na frente buscando fragilidades, e isso acontece no mundo todo. Isso não é exclusivo aqui no Brasil. E a gente vê que isso acontece todos os dias. Mas nós trabalhamos por sempre manter essas atualizações de segurança atualizadas, né, para que a gente possa garantir a segurança dos nossos dados, tá certo? Mas lembro, não adianta a gente ter essa garantia se ao final, lá na frente, um servidor pega a informação que ele tem acesso e passa para alguém lá fora que não deveria ter acesso, né? E aí a gente termina quebrando todo o trabalho que foi feito lá nos bastidores, tá? A elaboração da política de segurança. Todo ano a gente publica uma resolução que trata sobre a política de segurança de TI, tá certo? E por aí vai, pessoal. Agora, quando as ações previstas da LGPD entram em vigor, que se tratam os artigos 52, 53 e 54 da LGPD, desde ontem, como eu já falei aqui no início, tá certo?
Quais as sanções aplicáveis pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Aí tem várias sanções que podem ser aplicadas, né? Ela vai dar advertência com indicação de prazo para mudança de medidas corretivas, ela vai de multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil do seu último exercício, excluindo naturalmente os tributos, no total de até 50 milhões de reais, por infração. Ela vai de multa diária, ela vai da publicação da infração após devidamente apurada e confirmação da ocorrência, ela vai do bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, né? E diversas outras sanções. Estou aqui sempre com cuidado no meu tempo, tá, pessoal? Já estou terminando. E como serão penalizadas os órgãos públicos, né? Os órgãos públicos, além de todas essas punições que podem ter, a exceção das sanções pecuniárias, os servidores ou agentes públicos que cometerem alguma penalidade dessa, elas estão previstas também, né, no Estatuto do Servidor Público, na Lei 12.527, que é a Lei da Improbidade Administrativa, e a própria LAI, né, a Lei de Acesso à Informação. Então, a gente está submetido à LGPD e à Lei da Improbidade e à Lei de Acesso à Informação, além do Estatuto do Servidor. A CETIC, pessoal, ela está fazendo diversas ações atualmente, né? Dentro da própria CETIC, junto com nossos servidores, a gente está tomando algumas ações também de sensibilização. Algumas delas, ser proativo e não reativo, ou seja, prevenir e não remediar. Prever e antecipar eventos que possam comprometer a privacidade antes que elas ocorram, tá? Privacidade como configuração padrão, certo? Naturalmente, aquelas informações que estão previstas lá na LAI e que não estão previstas na LGPD, elas têm que ficar públicas porque é a ideia da LAI. Mas as que estão na LGPD, não. As que estão na LGPD, com configuração padrão, ela vai ter que ficar realmente restrita. E aí ela vai ter isso, e isso é uma diretriz da CETIC, a privacidade como configuração padrão. Privacidade incorporada aos projetos, ou seja, todos os nossos projetos, seja ele de desenvolvimento de sistema, seja ele de implementação de uma política nova de segurança, seja ele sobre o aumento do nosso portfólio de TI, enfim, da nossa plataforma de banco de dados, todos eles, qualquer projeto novo, ele vai ser incorporado à privacidade também como configuração padrão. A transparência na coleta de dados, as tecnologias que nós estamos hoje têm que ser confiáveis para o armazenamento, inclusive a tecnologia em nuvem, né? Não só no momento da implementação da LGPD, mas de forma contínua, o time de TI deve ter caráter proativo acerca do armazenamento de dados, prevendo e antecipando sempre eventos que possam comprometer a privacidade dos dados, né? Por isso, ela deve buscar opções flexíveis, ágeis e confiáveis de backup, que facilite a centralização, o monitoramento, a integração das informações e a recuperação dos dados. Garantir a segurança de ponta a ponta, ou seja, a segurança das informações, elas devem ser garantidas desde o momento da coleta do dado até a sua destruição ou compartilhamento com um terceiro, quando for o caso de compartilhamento, né? Visibilidade e transparência, gerenciamento de APIs e de web services, porque as informações hoje não estão mais tão compartilhadas, assim, antigamente nós tínhamos, por exemplo, a nossa base de servidores em vários sistemas, né? A gente tinha GRH, a gente tinha, para cada sistema a gente tinha lá as informações de servidores. Agora não, a gente gerencia através de APIs ou de web services. As nossas informações, elas estão concentradas em um sistema, e na hora que um outro sistema precisa da informação, ela não vai ter outra base de dados, ela vai ter que buscar lá onde a informação está oriunda, tá certo?
Então, esse gerenciamento de APIs ou de web service também é feito sob um aspecto de segurança, para que a informação que vá seja somente aquela voltada para aquela aplicação e dentro da segurança que ela precisa. E, naturalmente, muitas vezes a gente vai precisar do consentimento do usuário para o compartilhamento daquela informação. Respeito pela privacidade. Solução centrada no usuário. Toda a arquitetura e operacionalidade dos sistemas ou da prática de negócio deve ser centrada na privacidade do usuário, oferecendo medidas robustas de proteção, notificando de forma clara e oportuna e tornando as configurações referentes à privacidade amigáveis, tá certo? Então, pessoal, isso aqui são coisas que eu tive que, de alguma forma, passar para vocês de informações relativas à lei. O que a gente falou nesse momento aqui? A gente falou da lei, a gente falou das palestras de sensibilização que a gente está tendo, a gente falou um pouco da evolução da lei ou das normas que foram criadas desde 1948 até agora, com base no avanço da tecnologia. Porque, na realidade, lá atrás a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Nem a gente tinha esse compartilhamento de dados como a gente tem hoje. Nem a gente tinha uma sociedade expositiva, uma sociedade que tende a expor os seus dados por natureza. Então, para nós nos protegermos, nós tivemos que ter um avanço da lei até chegar na LGPD, que é o que nós temos agora, que é o que está vigorando em conjunto com a LAI, em conjunto com diversas outras diretrizes, né? E que, portanto, e mostrei também aqui qual a importância da gente ter esses dados segurados e reservados para que não possa ser, né, desprotegido. E aonde está a fragilidade desse compartilhamento de informações e desse acesso indevido à informação. Então, a ideia é essa, pessoal. A ideia desses seminários é esse bate-papo que a gente está tendo aqui, tá certo? Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui no chat para responder algumas coisas que vocês colocaram, tá bom? Mas passo agora a palavra para o doutor Adriano para dar continuidade na parte dele. Obrigado, Arão. A gente fica até numa posição delicada de dar continuidade depois de uma palestra dessa, um tour de force, muito bom mesmo. Como eu mencionei no início, eu vou tentar focar nessa segunda parte em aspectos mais técnicos, né, relativamente ao ponto de intersecção entre a LGPD e a TI. Mais um parênteses antes, né? Eu, como muitos colegas, alguns dos que estão agora assistindo essa apresentação, muito provavelmente, assim como eu, até bem pouco tempo atrás, conhecia pouco da lei, né? Então, eu não sei se... Eu acho que é interessante mencionar rapidamente, fazendo uma ponte no que o Arão já tocou em passant, né? Sobre uma questão que eu acho bem interessante, que é a questão do escândalo da Cambridge Analytica, né? que o Arão mencionou, né? Tocou rapidamente, mas que me parece, numa leitura que eu faço, meio que um dos escândalos que motivaram, aparentemente, a elaboração e a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira se baseou enormemente. E quando eu digo se baseou, em boa parte um Ctrl-C, Ctrl-V. Quando a gente vai analisar a LGPD brasileira, em vários trechos, você percebe que houve uma transposição da tradução literal do inglês para o português. É bem curioso notar isso. Em vários momentos da LGPD brasileira, o que você tem é a repetição ipsilíteres, traduzido para o português, do disposto na lei internacional, né, transnacional europeia de proteção de dados. Mas o que foi o escândalo da Cambridge Analytica, né?
ela é uma empresa britânica, né, que desenvolveu um pequeno aplicativo disponibilizado no Facebook para fazer um teste de personalidade. A ideia era que o usuário que baixasse o aplicativo da Cambridge Analytica respondesse algumas perguntas e ter um resultado de teste de personalidades, como aqueles que, aqueles que a gente faz na internet para saber, enfim, o seu perfil, digamos assim. E no primeiro momento, cerca de 200 mil pessoas baixaram o aplicativo. No Brasil, não foi um número muito grande, uma centena de pessoas mais ou menos. Só que o escândalo se deu porque a partir dessas 200 mil pessoas que responderam ao teste de personalidade, a Cambridge Analytica teve acesso aos dados dos amigos e dos amigos dos amigos dos respondentes, de tal maneira que ele acabou tendo acesso aos dados coletados de pessoas no Facebook, de 87 milhões de pessoas. 87 milhões. Então, com essas informações dessas 87 milhões de pessoas, essa empresa passou a vender um serviço de micro-targeting, que é aquela técnica em que você cria uma propaganda específica para um determinado perfil da população, de tal maneira que somente pessoas que têm aquele perfil vão ver aquela propaganda. Por exemplo, homens de 35 a 47 anos, com renda tal, que curtiram tais tipos de música, etc, etc. E isso foi utilizado nas eleições de 2016, em que houve a vitória do Trump. Claro que não dá para dizer que isso tenha influenciado decididamente na vitória do Trump, mas foi considerado um grande escândalo, porque a campanha do Donald Trump ficou fazendo microtargeting com os dados da Cambridge Analytica para fazer propaganda pró-Trump e contra o seu concorrente democrata, utilizando essas informações de perfis dos usuários de Facebook. Então, se você tinha um perfil, um determinado perfil, e você entrava no Facebook, você recebia aquela propaganda, né, para tentar influenciar o seu voto, né? Então, esse fato em particular eu acho bem interessante, não sei se todos tinham conhecimento, né? Então, daí a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, daí a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né? Veio na esteira não só desse escândalo em particular, mas foi um dos grandes marcos que motivaram e justificaram, né, a promulgação de uma lei mais restritiva com relação à proteção de dados e ao uso dos dados das pessoas por órgãos públicos e por empresas privadas, né? Mas como eu estava mencionando no início da minha fala, bem lá atrás, às 11 horas, né, a LGPD, imitando a Lei Geral Europeia, ela tem um tripé, né? Ela diz em que situações você pode tratar os dados de alguém, ela diz que procedimentos você deve seguir para tratar os dados de alguém, e ela estabelece as sanções em caso de descumprimento desse procedimento previsto na lei. Mas quando você vai analisar a lei no que concerne aos procedimentos que devem ser seguidos, né, no que concerne a TI, que é o tema de hoje, né, a lei ela é intencionalmente lacunosa, né? Ela menciona, e aí a lei europeia usa um termo ligeiramente diferente, mas o princípio é o mesmo. Deve-se utilizar o estado da arte, das técnicas, né, das medidas de ordem técnica e administrativas para garantir a proteção dos dados das pessoas contra acesso indevido ou contra a destruição, a perda, a alteração ou a transferência indevida desses mesmos dados, né? E aí eu entro no ponto das questões técnicas, né? O que hoje se considera estado da arte em relação a medidas importantes que devem ser tomadas pelas TIs para garantir a proteção dos dados das pessoas, né? E, por via de consequência, está em acordo com a LGPD. As medidas de segurança na área de TI, perdão, elas são informadas por
por 3 princípios fundamentais que estão expressos na LGPD e estão expressos na LGPD europeia, que é o princípio da confidencialidade, né? Os dados, por padrão, eles são confidenciais. A integridade, né? A garantia de que esses dados eles são íntegros, né? Eles não estão à disposição para serem modificados indevidamente. E a disponibilidade, que é a availability, né? Os dados estarem à disposição para uso, né? Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esse é o tripézinho da segurança da informação no que tange a LGPD. Né? E aí, você tem, no caso, a disponibilidade, um caso muito comum, os ransomwares, né? Que o STJ foi vítima, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi vítima, que a empresa que o Arão mencionou, né, aqui aí em Natal foi vítima, né, que é basicamente a utilização por meio de um invasor de criptografia para encriptar todos os dados de uma empresa ou de um órgão, né, e uma vez encriptado, como uma das características da criptografia é que se você não conhece a chave privada utilizada para encriptar, você não consegue descriptar. Então, o ransomware é basicamente um sequestro dos dados. Você encripta os dados da pessoa, e só libera mediante pagamento, né? Então, mas como é que você evita isso? Né? Qual é a medida mínima de segurança do ponto de vista do estado da arte, né? da política de segurança da informação, que deve estar estabelecida para garantir que não haja ransomware e que, se houver uma tentativa de ransomware, você garante o princípio da disponibilidade dos dados, que é a questão do backup físico offline, né? Em informática, em TI, se fala que o backup ele tem que respeitar o princípio 3-2-1 da estratégia de backup. 3 cópias, 2 em dispositivos diferentes e uma offline. Então, mesmo que haja eventualmente um ataque de ransomware, se você tiver uma cópia de todos os dados de produção totalmente desconectado da rede que está disponível para a internet, né, ao público, você garante a disponibilidade dos dados, porque quando houver o ataque, né, você isola as redes que foram comprometidas e restaura um backup que estava offline para que os seus serviços continuem funcionando e, portanto, os dados estejam disponíveis, né? No que concerne a confidencialidade, né, nós temos aí a questão da autenticação, autorização e logs de acesso e modificação dos dados. Quando a gente fala em autenticação, o que é autenticação? É você informar uma credencial e o sistema dizer que você é você. Ou, no caso, o sistema reconhecer que você é você. Isso é se autenticar, né? Quando você bota a sua senha no aplicativo do banco e aquela senha bate com a senha que está cadastrada lá na base de dados do banco, ele reconhece que você é você. Então, isso é se autenticar. A autorização é saber se você tem permissão para fazer, uma vez autenticado, alguma coisa. Tipo, eu sou eu, mas você, que é você, pode ter acesso a essa informação? Pode modificar ela? O que você pode fazer com esses dados? Isso é a questão da autorização, do controle de permissões, né, por usuário ou por perfil do tratamento dos dados. E como é que você garante que a autenticação e a autorização dos usuários que vão tratar os dados, né? Porque lembre-se que o simples acesso aos dados já é considerado um tratamento para os fins da LGPD, né? Não só modificar ou fazer qualquer ação construtiva naqueles dados ou modificativa naqueles dados. Como é que você garante que você está adotando as políticas de estado da arte nessa seara, né? Com relação à autenticação, geralmente se fala, e a maioria dos sites e sistemas tem esse tipo de imposição, que você precisa colocar uma senha grande, com caracteres maiúsculos, minúsculos, símbolos especiais, números.
está equivocado. A rigor, se a empresa ou o órgão público implementou as técnicas corretas de armazenamento das senhas, não há nenhuma necessidade, do ponto de vista da segurança, que a sua senha tenha que ter um monte de caracteres malucos, especiais, minúsculos, não precisa. O único fator que é determinante na prática para proteger a sua senha é o tamanho. E, obviamente, você não utilizar senhas absurdamente simples. Então, se você colocar a sua senha 1, 2, 3, 4, não vai existir nenhum mecanismo de segurança do universo que possa proteger a sua conta, né? Porque essa vai ser uma das 5, 6 primeiras senhas que qualquer atacante vai tentar, se ele estiver tentando obter a sua senha para se passar por você em algum sistema, né? Mas se a sua senha tem um tamanho mínimo razoável de 8 a 10 caracteres ou mais, né? As chances de haver uma burla é muito pequeno. Por quê? Porque quando se fala em proteger a senha de um usuário para que alguém não possa passar por esse usuário, o que se está pensando é que algum atacante vai ter acesso à base de dados, uma cópia dessa base de dados que tem a senha dos usuários, e vai ter todo o tempo do mundo para fazer ataque de força bruta naquela base, para tentar adivinhar a sua senha. Então esse é o cenário que se tenta evitar, né? Porque imagine, hoje tem a base de dados do PJE na CETIC, né? Então imagine que por algum motivo um funcionário mal intencionado, que não tem na CETIC, mas hipoteticamente, fizesse um dump da base, ou seja, uma cópia, levasse para o seu computador caseiro em casa, né, seu notebook, e tivesse lá uma cópia de todas as senhas, inclusive dos juízes, dos administradores, né? Obviamente a senha não está texto puro, né? Ela é sempre encriptada ou rachada de alguma maneira. Mas se você não adotar, se a empresa ou o órgão não tiver adotado as medidas técnicas necessárias, o que vai acontecer, né? Ele vai poder, fazendo um ataque de força bruta ou alguma variação mais sofisticada de um ataque de força bruta, tentar adivinhar a sua senha, e uma vez que ele consiga adivinhar a sua senha, ele entra no sistema, bota a senha que ele adivinhou e se passa por você. Então, quando se pede para você colocar uma senha muito difícil, o que se está pensando é nesse cenário, em que alguém teve acesso a uma cópia da base de dados e está tentando adivinhar a sua senha, calculando a sua... Porque, veja, como é que uma senha é gravada no banco de dados? A gente calcula um hash dessa senha e grava. O que é um hash? Um hash é um conjunto de caracteres com um tamanho fixo, né? Que à primeira vista parece aleatório, que representa de forma unívoca o texto de origem, né, que gerou aquele hash. Então você coloca lá a sua senha, Adriano, né, e você aplica um algoritmo de hash. Existem vários algoritmos de hashes, uns melhores, outros piores, né, e o principal fator é o tamanho do hash que é produzido. Quanto maior o hash, melhor em termos de segurança, porque mais lento e mais difícil é para calcular o hash por um atacante, e, portanto, ele vai ter dificuldade na hora de tentar fazer esse ataque de força bruta que eu estou mencionando, né? Então, você digitou a senha Adriano, aí o sistema foi e criou um hash, vamos dizer, um hash famoso, SHA-252, SH-256, né? E gerou um hash que vai ser uma tripa de texto, né, com letras e números, aparentemente aleatório, mas matematicamente produzido, né, e vai ficar gravado no banco de dados. Então, o que o atacante precisa fazer? Ele precisa pegar uma lista de todas as combinações de texto possíveis, ou as mais comuns, né, e calcular o hash desses textos e comparar com o hash que tem no banco de dados da sua senha. Então, se o hash que ele está calculando ali para Adriano for igual ao hash que ele está vendo ali na base de dados atacada, então ele já sabe que a senha que o usuário botou originalmente foi Adriano.
né? E para evitar esse tipo de problema, existem medidas técnicas que podem ser tomadas, né? Uma delas é a utilização, a gente brinca falando, colocar uma pitada de sal, porque em inglês é salt, o termo técnico, que é uma string, ou seja, um conjunto de letras e números aleatório, criado unicamente para ser juntado com a senha digitada pelo usuário, para que, ao calcular o hash dessa senha, mais esse texto aleatório criado unicamente e aleatoriamente só para aquela hipótese, para aquela senha, ao gravar no banco de dados, vai ter um hash maluco, né, derivado de uma senha mais um texto aleatório, o salt, né? Então, quando o atacante, mesmo de posse de uma cópia da base de dados, com todo o tempo do mundo, com essa base de dados no seu computador caseiro, tentando adivinhar as senhas das pessoas, ele vai ter uma dificuldade brutal, porque não basta mais simplesmente calcular o hash de um conjunto de texto e comparar com o hash que está na base. Ele vai precisar saber também o salt, né? E se ele vai ter que calcular com o salt para cada senha de cada usuário que ele quer quebrar, isso significa que as chances dele adivinhar as senhas de um número substancial de pessoas vai para quase zero, por causa do preço computacional, digamos assim, da demora que vai ter para ele conseguir fazer essa operação, porque a operação de hash é uma operação custosa do ponto de vista computacional. Então, repetindo, se o órgão ou empresa estiver adotando essas medidas básicas de gravar a senha do usuário com um hash forte, como, por exemplo, o que eu mencionei, né, o SHA-256 ou outros, né, mais um salt também forte, aleatório, né, as chances dessa senha ser adivinhada por meio de um ataque de força bruta advindo de uma cópia indevida dessa base de dados vai para um valor ridiculamente pequeno, né? E isso faz com que você não precise colocar uma senha muito difícil para você. Se ela for longa, ainda que de fácil memorização para você, já estaria preenchido o requisito básico de segurança de senha, né? Mas além disso, mesmo que você seja você, né, e a sua senha não foi adivinhada por nenhum hacker, e você esteja dentro do sistema, nós ainda temos o aspecto da autorização, né? Se você pode tratar os dados daquela maneira, né? E para evitar que haja um tratamento indevido de dados, ou para que se possa descobrir retroativamente quem tratou indevidamente dados das pessoas, né, deve-se ter uma política segura de log de acessos, né? Então, no caso do Tribunal de Justiça, ele precisaria ter uma garantia de que todos os acessos e qualquer tipo de operação a dados das suas bases estão sendo logadas, ou pela aplicação, ou pelo próprio banco, ou idealmente pelos dois, né, com o registro do IP do usuário e do user agent, que é o valor que indica qual é o dispositivo que estava sendo utilizado pelo usuário no momento da operação, né, de tal maneira que se possa rastrear de forma pormenorizada o que foi feito e quando, e isso é uma exigência da LGPD, quando você interpreta que esse é um requisito mínimo de segurança e, portanto, é uma das técnicas mínimas que a LGPD menciona, né? Um outro aspecto muito importante também para mencionar, já para encerrar, já estamos num horário avançado, né? Teria muita coisa para falar, são muitas as boas técnicas e muita coisa que deve estar implementado ou ser implementado para estar no estado da arte da política de segurança da informação e, portanto, estar de acordo com a LGPD. Mas, só para mencionar mais, é a questão do duplo fator de autenticação, que eu acho que muita gente já ouviu falar. Em verdade, nós podemos ter até 3 fatores de autenticação. Nós podemos ter o fator único de autenticação, que é, por exemplo, login e senha. Você entra no seu Gmail, por exemplo, você bota uma senha, é um fator único, né? Você tem o duplo fator de autenticação,
e você pode ter o triplo fator de autenticação. E quais são os 3 fatores, né? Geralmente se fala que um fator é o que você sabe, geralmente a senha. O outro fator é o que você tem, geralmente é um dispositivo celular, por exemplo, ou um token físico com um certificado digital. Ou seja, é algo que você possui o contato físico, né? E, portanto, se pode presumir que realmente é seu, né? E, finalmente, o que você que é a biometria. Então, o ápice da segurança, e aí, portanto, estaríamos com 3 fatores de autenticação, é quando se exige a biometria para que você possa provar que você é você, por meio de uma digital, por meio de um escaneamento de íris, por meio de um reconhecimento facial, ou por qualquer outro tipo de técnica de biometria, né? Mas como a biometria geralmente é considerado um overkill, né, um exagero na maioria dos cenários, né, para o nosso dia a dia, o duplo fator já tende a bastar, né, para garantir um elevado nível de segurança da informação, no sentido de garantir que você é você realmente, né. No caso do PJE, nós temos aquele aplicativo, né, o PJE Token, que é um duplo fator de autenticação, em que você pareia o seu celular com o aplicativo instalado no PJE, e uma vez feito esse pareamento, você consegue assinar documentos no PJE utilizando apenas o código que aparece na tela do seu celular, mesmo que você esteja sem certificado digital, né? Isso é um duplo fator. Por quê? Porque além de ter uma informação do que você sabe, que é a senha que você colocou para entrar no PJE, eu tenho a garantia de algo que você tem, que é um celular. Porque você precisou usar um celular com o aplicativo instalado para fazer aquele pareamento, né? Isso é o duplo fator de autenticação, né? A gente teria bastante outros pontos para tocar, né? A questão de anonimização, a questão detalhar de forma mais cuidadosa a questão do log de acesso, como é que isso se dá, a questão do HTTPS, né? O famoso cadeadozinho que aparece ali no navegador, mas eu acho que a gente já se estendeu bastante aqui no horário, e eu vou me dar por satisfeito, ficar à disposição para, de repente, num segundo momento, entrar mais nessas minúcias. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, também. Só ressaltando aí os nossos próximos webinários que ainda vão acontecer, como eu listei aqui, tem temas importantíssimos, interessantes para a gente discutir aqui também, né? Nós temos informações, temos uma palestra sobre o magistrado, o que ele tem a ver com isso, o que ele tem a ver com a LGPD, que vai ser feito pela doutora Tatiana, doutor Rosivaldo, doutor José Undário, a LGPD versus a LAI, vezes a Lei de Acesso à Informação, né? Onde a gente vamos esclarecer, os palestrantes vão esclarecer justamente aonde, em que pontos elas se complementam e se ajudam, né? A comunicação e o aculturamento da LGPD, o que é isso? O pessoal da comunicação. Então, enfim, estamos tendo excelentes palestras, já tivemos 2 anteriores, estamos com essa agora finalizando, e em breve teremos mais essas palestras adiante. Vou convocar e participar e avisar os demais colegas e amigos para participarem também, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Doutora Tatiana. Parabéns a vocês, Arão, grande amigo que nós temos do time de TI aí do tribunal, meu amigo Adriano Araújo também, que de 2 times, né, que se reúnem em um só, ele tanto é da magistratura como também uma excelência na parte de TI. Ele é o nosso ponto hoje, nosso elo com o CNJ, e é uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Como nós aprendemos hoje, mas não foi só aprender, não. Como nos assustamos mais ainda hoje. É um enorme desafio. Já estão convocados para um novo bate-papo. Vamos precisar complementar essas informações do Adriano. E, assim,
Gostaria muito de ouvi-los mais e mais. Eu não sei se temos perguntas, mas se não, Adriana, eu sei que você está aí, apareça, por favor, para encerrarmos, ou trazer algumas perguntas. Boa tarde a todos. Eu estava aqui colocando para encher no chat. Parabéns, doutor Adriano, muito obrigada, né? E Arão também acabou dando esse overview também histórico da lei, e como o Arão falou, e doutor Adriano, eu acho que o caso da Cambridge Analytica traz essa reflexão para a nossa realidade, né, de forma mais palpável, muito embora aí as normativas sobre privacidade já são aí quase de décadas, né, como Arão falou. Então, eu acho que a ideia era essa, né, doutora Tatiana, também pelo andar da hora, para não tomar mais o tempo de todos e todas, a gente encerra, e sabendo que nós estamos aí com já a agenda programada para os próximos eventos, tá bom? Então, como a Arão falou, nós temos ainda mais 3 webinários, né, que pela frente, considerando aí o mês da proteção de dados, e aí, à medida que a gente vai avançando, nós vamos também entrando nesse processo de conformidade à nossa lei, tá bom? Obrigada a todos, muito obrigada, doutora Tatiana, também. Tchau, gente, boa tarde.